Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o professor Cláudio e hoje vou ensinar para vocês como fazer uma coluna destacada, um gráfico de colunas. Essa foi uma dúvida que me enviaram muito por e-mail depois que eu postei um vídeo onde eu selecionava nomes de pessoas, nome de vendedores e aí os gráficos ficavam destacados aqui no canal. Então eu vou mostrar para vocês que esse é um truque bem simples. Na verdade ele utiliza coisas que eu já ensinei aqui no canal, somado um pouquinho de criatividade, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar de uma planilha com dados, né? Eu coloquei aqui, cadastrei aqui rapidamente 10 vendedores e cadastrei 10 valores de vendas para cada um deles, tá? Isso que a gente vai precisar para criar o gráfico. A gente vai precisar de uma terceira coluna aqui, que vai ser uma coluna de efeito, já já nós vamos criá-la. Mas a princípio, só para você ver como isso é simples, como é que você criaria seu gráfico de colunas aqui, né? Geralmente você vai selecionar tudo. Você poderia vir aqui e inserir o gráfico mesmo sem selecionar, mas geralmente você seleciona, vem aqui e adiciona o seu gráfico de colunas, ele está pronto, né? Dessa forma, certo? Basicamente é isso que a gente vai fazer mesmo, só que a gente vai ter aqui uma coluna adicional, essa é uma coluna de efeito, tá? Para a gente estar criando aqui. Nessa coluna, a gente vai estar colocando, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para fins de teste, vou estar colocando esse valor aqui igual a esse valor aqui. E aí a gente vai selecionar o nosso gráfico. Vou vir aqui na guia Design, eu vou clicar aqui na opção Selecionar Dados, e eu vou adicionar aqui uma nova série de dados. Eu já tenho essa série de dados aqui, eu vou adicionar uma nova. O nome da série eu vou colocar o que está na célula C1. E os valores da série eu vou apagar o que está aqui e vou selecionar esse intervalo aqui, vou dar OK, e ele cria aqui para mim, não, cada uma das minhas séries, ó, vendas e efeito, vou dar OK. E olha só, pessoal, ele criou aqui para mim meu gráfico já com aquele novo intervalo ali. O que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar o tipo desse gráfico e depois a gente tem que colocar essas informações lado a lado. Então, isso é muito simples, eu vou vir aqui em alterar tipo de gráfico. Você vai marcar aqui, ó, gráfico de combinação, tá? E você vai mudar aqui onde está, no caso, a série de dados de efeito, você coloca a coluna agrupada também. Ele vai agrupar os dois dessa forma aqui, como está aqui, tá vendo? Dessa forma. O que você vai fazer? Vem aqui de novo em alterar tipo de gráfico, combinação. Você vai mudar aqui onde está, né? Vou marcar aqui de novo que não deu OK, aquela hora cancelou, né? Você vai marcar aqui a opção eixo secundário. E aí ele vai cobrir os dados dessa forma. Então dá OK, pronto. Para não ter problema, porque se você vir aqui copiar essas informações, colar aqui em outros valores, você pode ter alguns problemas. Ó, você pode ter problemas aqui por causa do eixo secundário. O que você faz? Apaga seu eixo secundário. E aí, problema resolvido, tá? Você pode copiar os valores agora à vontade aqui, você não vai ter problema nenhum, beleza? Então, basicamente, esse é o efeito que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer dessa forma manual, né? A gente vai fazer uma coisa um pouco mais profissional. Então, a gente vai selecionar isso daqui, eu vou dar um Ctrl X nele e vou dar um Ctrl V para colar ele aqui em outra planilha, que depois a gente vai formatar ela aqui, tá? Vou colocar ele aqui embaixo. O que a gente precisa? A gente precisa criar o nosso seletor, aquele que a gente vai clicar no nome do vendedor para estar mostrando os dados dele, vamos dizer assim. Para isso a gente vai precisar de uma segmentação de dados. A gente pode fazer uma tabela aqui, ou a gente pode fazer uma tabela dinâmica. Então vou fazer uma tabela dinâmica. Então a gente vai vir aqui tabela dinâmica. Aqui já está a minha seleção de dados, né? Eu vou estar marcando aqui, por exemplo, que eu vou inserir numa planilha existente. Vou inserir aqui na célula A13. Pronto. Agora eu já posso criar minha segmentação com os vendedores. Vou dar OK. E aqui é o seguinte, né? Como é que eu faço para fazer uma comparação aqui, para poder criar aquele efeito conforme eu clico no botão aqui? A melhor forma de fazer isso é se eu selecionar os vendedores aqui, e ele vai me listar os vendedores que eu quero. Ó, por exemplo, tá vendo que ele lista todos os vendedores? Então, eu tenho uma segmentação agora, que conforme eu clico no vendedor, ele vai selecionar um vendedor, mas se eu não selecionar, por exemplo, ou se eu selecionar mais de um vendedor, ele vai estar listando vários vendedores para mim, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz o seguinte, a gente vai criar agora, vou limpar aqui, a gente vai colocar uma função aqui na célula C2, a gente vai colocar o seguinte, ó, se a gente vai procurar essa informação nesse intervalo. Então a gente vai usar para isso a função corresp, tá? Então, corresp, valor procurado, o que está nessa célula, ponto e vírgula, você vai selecionar nessa matriz aqui, ó, nesse intervalo. Pressiona F4 para travar. E aí, né, ponto e vírgula, correspondência exata que a gente quer, né, correspondência zero. Você vai fazer o seguinte, ele vai procurar aqui, ó, uma informação, ele vai procurar, por exemplo, Mateus nessa lista. E eu vou dizer o seguinte, se isso for maior que zero, é sinal de que ele encontrou
alguma posição lá, né? Ele encontrou a posição número 1, 2, 3. Se for igual a 0, é porque ele não encontrou, tá? Então, se for maior que 0, essa informação, beleza, a gente encontrou aqui o que a gente precisa. O valor se verdadeiro, que a gente vai encontrar aqui, só para vocês entenderem isso que eu estou falando, eu vou apagar aqui a função se, a gente vai testar a função corresp aqui. Olha lá. Ele encontrou aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu só mudar aqui, ó, posição 7. Né? O Matheus está aqui na posição 7. Se, por exemplo, o Matheus aqui, na verdade, se em vez de A2, por exemplo, fosse, eu vou colocar aqui um texto aqui, ó, José. Olha lá. Ele não vai encontrar, certo? Então, só para vocês entenderem aqui. Beleza? Qualquer valor que ele for encontrar aqui, por exemplo, Bruna, né? Ele vai, ó, Bruna, posição 1. Tá vendo? É maior que 0. Então, foi por isso que a gente fez essa função dessa forma. Então, vou colocar aqui de novo. Se isso daqui... Opa. Se isso daqui tudo for maior que 0, ponto e vírgula, o que a gente vai fazer? Você vai mostrar o que está na célula B2. Caso contrário, você não mostra nada. Vamos dar um Enter aqui e tá aqui, ó. Vou colocar agora sim o estilo de moeda aqui. Pronto. Bom, pessoal, então olha só. Todos os dados ficaram selecionados. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, na Bruna, perceberam? Apenas a Bruna vai ficar selecionada. Se eu clicar, por exemplo, na Bruna, segurar o Ctrl e clicar no Cloud, olha lá, só os dois ficam selecionados. Então, nossa segmentação já está funcionando. O que a gente tem que fazer agora aqui? A gente vai selecionar aqui, vai vir aqui em opções, a gente vai colocar ele em 10 colunas, vai ajustar, vamos recortar aqui, vamos colar aqui na planilha 2, vamos aumentar o tamanho, colei dentro do gráfico, vamos aumentar aqui o tamanho da nossa segmentação. Então tá aqui, ó, criamos agora a nossa segmentação. Nosso gráfico também, a gente vai melhorar um pouquinho a cara dele aqui, e aí você vai poder ver ele funcionando. Bom, como é que a gente pode melhorar aqui? Primeira coisa, a gente pode tirar isso daqui fora, para a gente já aumentar o tamanho do nosso gráfico. A gente vai remover essas linhas de grade, a gente vai adicionar rótulos de dados, acho que é legal, tá? E aqui tem um probleminha, né? Vamos lá, vamos pegar só os azuis aqui, vamos colocar rótulo de dados só neles. Pronto. A gente não precisa colocar rótulo de dados no laranja, a gente evita aquele problema do não disp que aparece, né? Então, porque daí a gente seleciona só o Cloud, ó. Só a Joana. Tá vendo só? Ele vai mostrando pra gente quem são cada um dos vendedores. E aí, né, aqui a gente pode estar mudando a ele tá em ordem alfabética, ele não está em ordem, a gente pode mudar a ordem do gráfico depois também, então é uma série de coisas que a gente pode estar fazendo, tá? Mas aqui, ó, agora você seleciona um vendedor, ele te mostra qual que é a informação daquele vendedor ali na planilha. Para a gente melhorar, o que a gente faz aqui? Vamos aumentar aqui um pouquinho mais, vou colocar isso aqui no próximo do topo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco o gráfico aqui, ó. Vamos selecionar ele aqui, dá 2 cliques aqui. Aqui na largura do espaçamento eu vou reduzir para 100. Olha só. Vou fazer a mesma coisa com a da nossa série de dados que é efeito. Tá? Você seleciona ela, você pode vir aqui, ó. Você pode mudar a série de dados aqui, tá? Série de dados efeito, a gente vai mudar aqui para 100 também. E beleza. Aqui a gente vai mudar a cor dele. Eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver, vou colocar um preenchimento, vou colocar aqui um verde escuro. E para os demais eu vou colocar um cinza claro. Vou colocar aqui um... Aliás, eu vou colocar um verde claro. E aí, a minha segmentação de dados, eu também vou colocar aqui um verde nela, né? Vamos ver aqui, ó. Olha que legal. Então, eu vou remover minhas linhas de grade aqui da planilha. E aí eu tenho minha planilha, vamos dizer assim, criada. Que eu vou aumentar só mais um pouco aqui, né? No caso aqui, nessa minha planilha, eu só estou trabalhando com esses dados, não estou trabalhando com outro, né? Mas lá no gráfico que eu coloquei aqui no canal, tinha mais gráficos relacionados. Mas aqui tá aqui, ó. Olha só que legal. Então, o legal de trabalhar com a mesma tonalidade é isso, né? Se você limpar tudo, ele vai selecionar tudo para você. Se você selecionar aqui, por exemplo, só um específico, ó, selecionar 3 aqui, ele vai estar mostrando para você aqueles 3 que você selecionou. Gostaram dessa dica, pessoal? Então, se gostaram,
né? Quero pedir a contribuição de vocês, deixem um like aqui no canal, compartilhem nas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição. E lembrando que a gente está postando vídeos aqui de Excel, a gente posta vídeos também de Word, a gente está postando vídeo de Office. E esse vídeo eu postei porque o pessoal me mandou muito por e-mail, né? Me pediram para explicar como que eu fiz aquele efeito de quando eu selecionava um dos vendedores, ele destacava lá no gráfico qual que era aquele vendedor. Então dá para fazer esses efeitos, dá para fazer outros efeitos, mas esse aqui eu quis fazer para poder mostrar para vocês, para atender a dúvida mesmo. Se vocês quiserem mais dicas como essa, podem deixar aqui nos comentários, podem mandar nos meus e-mails também. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa planilha para vocês poderem baixar. Vou deixar também na descrição o link sobre os nossos cursos de Excel para que você possa aprender a fazer planilhas como essa e planilhas mais avançadas que essa. Um grande abraço e até a próxima aula.